Fala, galera, mais um episódio do Roda Bíblica no ar. E como você está vendo aí, num formato diferente, né? Infelizmente, a pandemia nos proibiu de nos reunirmos, de estarmos juntos, e por isso a gente optou por utilizar a tecnologia, esse formato. Vamos fazer um teste, né? Hoje é a nossa primeira gravação, tomara que dê certo, que vocês gostem também, e que a gente consiga utilizar dessa forma. Vou apresentar primeiro os meus parceiros, e eu quero começar apresentando o Vinícius. Fala, Vinícius. Seja bem-vindo, mano. Tô vendo aí que hoje você colocou sua idolatria para jogo, cara. É verdade, não teve como. Eu fiz de tudo para não, para não mostrar a minha idolatria, cara. A minha idolatria do homem velho. Mas não teve jeito, teve o que fazer. O melhor lugar da minha casa tem um gravito do Corinthians bem atrás de mim. Mas é isso, feliz em estar aqui com vocês mais uma semana, mais uma semana aí trocando ideias sobre a Bíblia. Como vocês já viram, um convidado muito especial aí pra gente. E triste, por um lado, também de ser obrigatório, né? Ter que fazer nesse formato, não tem outra opção. A ideia mesmo é o afastamento, os hospitais aí lotados, não tem muito o que fazer, por segurança de todo mundo e também como uma ideia mesmo para passar para as pessoas, evitar as aglomerações, evitar os ajuntamentos, a gente decidiu por fazer assim. Sem dúvida, muito bacana. E aí, Marcão, seja bem-vindo, mano. Alegria te receber e, ó, hoje no horário. No horário, cara. No horário sempre, né? Às vezes eu dou aquela atrasada para dar aquela valorizada, né? Hoje ele não teve a desculpa da mesa, mano. É verdade. Eu escuto muitos coaches aí que eles têm a coisa da escassez, né? Você chega um pouco atrasado para parecer um cara mais importante, né? Muito bom, velho. Sua tática é maravilhosa, viu? Mas você é verdade. Fica importante mesmo. Em igreja, isso é clássico. O pregador é o último a chegar. Só pentecostal. Só acontece isso em igreja pentecostal, filhão. Isso que eu ia falar, só na pentecostal, isso é verdade. Nicodemos jamais chegará atrasado. Olha, nunca ele vai entrar depois do louvor. O Hernandes, se você convidar ele para pregar às 7, ele vai estar na igreja às 5. É por aí mesmo. De idolatra a igreja tradicional mesmo, tem jeito. Ô Vinícius, passa... Em compensação, o Caio Fábio atrasa pra caraca, né? Que você lembra que a gente foi ver ele lá no dia do Marrom, ele chegou 3 horas depois do culto. Nossa, nem fala, lotado, você é doido, que rolê. Ô Vinícius, passa aí passa aí os nossos endereços, mano. É isso aí, hoje, em vários endereços. Em vários endereços, se é que me entende. O Roda Bíblica tá no Twitter, o Roda Bíblica tá no Instagram, o Roda Bíblica tá no YouTube. @Roda Bíblica Podcast em qualquer lugar. Estamos no Spotify, estamos no Deezer. Hoje, muito legal, eu acho que seria ouvir aí o nosso formato de hoje. Se você está assistindo no YouTube, depois vai lá no Deezer, vai lá no Spotify também, para você ver como é que vai ficar a qualidade do áudio nessa conversa assim. Também aí estamos vendo essa coisa dos cortes da Bíblia também. Tá meio enrolado. Tá um pouco atrasado, tá um pouco enrolado, mas a gente está resolvendo os cortes do Roda Bíblica, mas sempre, em todas as redes sociais, @Roda Bíblica Podcast. Compartilha, comenta, coloca o sininho, faz tudo isso. Show. Inclusive, se você quiser ajudar o projeto, né, dando um aporte financeiro para a gente contratar um editor para fazer isso. E apareceu, cara, o cara do Cortes apareceu e sumiu. E sumiu, velho, sumiu, mas tá bom. Marcão, sua responsa agora, mano. Apresenta o nosso convidado aí de hoje. Boa. Nosso convidado é um influencer teológico, cara. Influencer é boa, hein? O cara tem aí um canal de mais de 800 mil inscritos para falar de Bíblia. Que isso? Num país que não gosta de Bíblia e de teologia, cara. Isso é legal, Como né? que o cara conseguiu isso, velho? Será que tem um pessoal sem Qual o ser esquema? evangélico? Qual o esquema que foi feito? Eu acho que a galera que não é evangélica é quem vê os vídeos dele. Porque a gente sabe que evangélico não gosta de Bíblia, né, galera? Isso não é surpresa para ninguém.
Então, Estamos tentando mudar isso. Então, nosso convidado é o Esdras. Na verdade, eles não sabem que eles gostam. Eles não sabem? Pode ser. Eles não sabem que eles gostam. Pode ser. É verdade, é verdade. Bom, nosso convidado é o Esdras aí do canal Vai na Bíblia. E aí, Esdras? E aí, é um prazer estar com vocês aí. Muito legal. Gostei do formato aqui para conversar com vocês. E estamos com o canal no YouTube há um bom tempo, já um bom tempo, né? Está há 6 anos com o canal. E o que você falou, né? É difícil a gente ter um canal cristão crescendo, né? Com bastante visualizações. E eu creio que tudo depende da abordagem, né? Da abordagem e da motivação também de você produzir esse tipo de conteúdo. Eu creio que muitas vezes a gente quer postar conteúdo por postar ou simplesmente para ter uma relevância na mídia, mas isso não veio antes, né? Isso não veio com um propósito, com um projeto de Deus. E aí a gente acaba fazendo do nosso jeito, do jeito que a gente acha que tem que fazer. Então, eu creio que um dos diferenciais do canal foi começar do jeito certo, começar aguardando a direção de Deus para o tipo de conteúdo que ia ser postado e de que forma esse conteúdo ia ser postado. Até nos bastidores aqui, o Zeca estava comentando em relação à qualidade dos vídeos, né? Eu creio que esse foi um ponto, assim, chave, que Deus deixou bem claro no começo, que eu tinha que priorizar a qualidade. E é interessante, porque ao longo do tempo, né, você postando conteúdo, você tem os comentários, né, os haters vão surgindo, né, eles vão ficando cada vez mais intensos conforme o canal vai crescendo. Mas aí tinha um cara colocou assim no comentário: eu queria ver se você estivesse gravando esse vídeo aí com uma câmera de celular, com áudio ruim, se o pessoal ia assistir. Eu falei, não, nem eu assistiria, né, com áudio ruim. Foi pra quê? Então, a questão que muitas pessoas pensam assim, para ser simples, para você tem que fazer o básico, né? E eu entendo que se a gente tem recursos, né, de tecnologia, que nós podemos investir na qualidade do conteúdo para que a nossa mensagem seja clara, por que não fazer dessa forma, né? Se eu posso pegar um vídeo de 20 minutos e editar ele, deixar ele com 10 minutos, com o mesmo conteúdo, só que muito mais dinâmico, por que eu vou deixar ele com 20 minutos? Para tomar 10 minutos do seu tempo, né? Então, eu entendo que um dos diferenciais tem sido isso, a qualidade de imagem e som e a qualidade na edição. Porque edição você tira muita coisa que você não precisa ali, sabe? Você pode ser mais direto, você pode ser mais objetivo. Inclusive, é algo aí que eu vou comentar aqui com vocês, mas não comento com ninguém. O primeiro vídeo que eu gravei no canal, ele tem 4 minutos e 20 alguma coisa, não tem 4:30. Chuta quanto tempo eu gravei? De gravação. Vai, vou fazer uma roda aí, vamos ver quem acerta, quem chega mais perto. 5 horas pelo e meia. menos eu ia falar Assim, 4 horas. Não, mas vocês estão muito altas, assim já até acaba a graça. Deu 1h20, se não me engano, de gravação, para eu tirar 4 minutos. Foi bem até. Então, depois eu aprendi a importância do roteiro. Sim. Né? Aí o roteiro ajudou muito. Mas aí, daqui a pouquinho eu conto o processo aí de chegar na parte do roteiro. Mas foi isso, gravar um vídeo, eu fui falando, isso aqui não tem nada a ver falar, isso aqui também não, isso aqui também não. Eu fui cortando, daqui a pouco eu falei, nossa, eu preciso colocar alguma coisa que eu cortei demais. Ficou sem final o vídeo. Eu falei, não, agora eu tenho que pegar alguma coisa aqui que eu tirei e vou coloquei, finalizei e ficou um vídeo bem legal. E aí, o primeiro passo que eu fiz, falei, vou divulgar para toda a minha lista de amigos, né? E divulguei para toda a minha lista de amigos. E como foi um conteúdo legal, gravei com chroma key, inclusive com fundo azul, né? Porque antes de começar a gravar, eu fui pesquisar de como fazer o chroma key, comprei todas as lâmpadas, comprei umas lâmpadas lá, que é incandescente, umas lâmpadas que esquenta pra caramba. Comecei a suar no meio da gravação, não sabia usar LED. Eu comprei umas lâmpadas que esquentavam, saía até fumaça do negocinho preto lá, ficava cheirando tinta. Aí comprei 5 lâmpadas, aprendi os pontos de iluminação, coloquei lá o pano de fundo, lá o fundo verde, e aí já fiz o chroma key, né? E ficou um chroma key bom, se você for lá, você vai ver minha orelha certinha, né? Porque normalmente tem uns chroma key ruim aí que come minha orelha, né? Ficou legal, e aí compartilhei com os meus amigos, assim, com o pessoal que eu conhecia, e o legal foi que a galera teve uma aceitação muito boa de compartilhar. Então eu não tive que trabalhar muito na questão da divulgação, fazer muito spam nem nada. Divulguei com os amigos, eles compartilharam entre eles e foi crescendo. Naturalmente foi crescendo. Legal. E aí a gente pegou, depois eu dou continuidade aí, não. Sim.
Esdras, até para a gente entender um pouquinho, cara, você falou bastante aí do canal, mas qual é a sua formação? Você estudou teologia, você se preparou para essa produção de conteúdo, ou foi uma coisa mais vocacional, assim, missional, como você falou, assim, Deus que te mostrou aí? Como é que foi essa questão, principalmente da preparação? Porque seus conteúdos são bem teológicos, bem embasados e tudo mais, né? Bom, o primeiro ponto que eu gosto de falar é que as pessoas acham que eu sei mais do que eu sei. Elas pensam que eu sei mais do que eu sei. Porque, na verdade, o conteúdo dos vídeos é fruto de estudo do tema. Então, por exemplo, eu vou falar sobre salvação. Eu vou me aprofundar no tema sobre salvação. Tudo que eu conseguir ler a respeito de salvação, teorias sistemáticas, eu vou ler e vou tentar tirar de uma forma mais simples possível. Então, é mergulho no tema e prática no ensino. E prática em ficar respondendo perguntas também. Porque, vamos voltar, né, para como eu comecei a trazer esse conteúdo e como eu comecei a me capacitar na questão teológica. Primeiro, eu me converti e já quis estudar para conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a Bíblia. Tanto é que eu fui numa quinta-feira, a primeira vez na igreja, que eu me converti em casa lendo o Evangelho, né? Me converti em casa, Quantos anos você tinha, Esdras? Tinha 26. Eu, né, assim, tava no mundão, usava drogas, bebia, enfim. E foi até num dia que eu saí para usar drogas, quando eu tava voltando, né, eu já tava ouvindo alguns conteúdos em áudio de ministrações, que, na verdade, eu tava ajudando meu irmão. Ele tava trabalhando numa edição ele trabalhava ajudando uma escola teológica. E tinha uma gravação... Mas também não era convertido. Ele não era convertido. Ele entrou meio que de gaiato, assim, sabe? Acabou meio que se envolvendo e começou a trabalhar na parte comercial. E aí, tinha a gravação do programa e tinha um telefone no programa que não era o telefone dele, era o telefone de uma das centrais. E meu trabalho era ouvir o programa e tirar o telefone da central e colocar o telefone dele, né? Então, a gente fazia essa edição no conteúdo. E eu ficava ouvindo o pastor falar, né? Pastor Antônio Fonseca. Não sei se vocês conhecem do ICP. E eu ficava ouvindo ele falar, falava de Jesus, e falava de Josué, aquela passagem de Josué 1, que me chamava bastante atenção, falava que a gente tinha que se esforçar e ter bom ânimo. Eu falei, poxa, a Bíblia fala umas coisas legais, né? Achei que era um livro de oração, né? Na verdade, tem umas coisas interessantes ali. E eu comecei a me questionar por que eu tinha que acreditar na Bíblia. Eu lembro que eu tinha saído com um amigo meu para usar drogas, na volta eu tava me questionando isso, tava pensando, né, dando uma viajada assim, e pensando por que eu tinha que acreditar na Bíblia. Aí eu vi um adesivo na traseira de um carro, assim, escrito Jesus Cristo. Na hora que eu pensei, eu vi o adesivo. Aí na hora veio um pensamento assim, a coincidência, e também não foi o que eu perguntei. Mas aí que eu passei do lado do carro, tinha outro adesivo assim, a Bíblia não mente. No mesmo carro? No mesmo carro. No mesmo carro. Na lateral, né? Tipo, que era a resposta perfeita para aquilo que eu perguntei, né? Tipo, eu duvidei da primeira vez, da segunda vez. E na sequência eu parei no posto de gasolina que tinha uma loja de conveniência. Falei, nossa, eu preciso conhecer a respeito de Jesus, né? Então, a gente tá vivendo em 2006, depois de Cristo, eu não sei quem é Jesus. E no que eu entrei na conveniência, tinha um livro lá, Jesus, com a capa, Jesus. Eu falei, ixi. E aí eu falei, bom, tem que comprar agora. Eu comprei. E era um livro do Juan Piari, e agora? Pagliari. Esse aqui, ó. Palharim. Palharim. Eu até peguei uma cópia agora do... Esse aqui, Jesus, É um compilado dos evangelhos. Esse livro é muito famoso. Tudo quanto muito bom, muito bom. Eu não sei, na verdade, ele não... Tá escrito Venda Proibida aqui, ó. Mas do Vinícius, esse livro é muito bom. A gente sabe, pô, é os 4 evangelhos juntos. Quem escreveu, né, mandou muito bem. Esse cara que escreveu essa galera. Não, esses dias eu entrei numa sala de bate-papo, estavam falando de livros, né? Aí fala um livro aí que você leu, tá? E aí, fora a Bíblia, né? Porque era uma sala de bate-papo de cristão. Aí eu falei, o melhor que eu li chama Jesus e aos 4 evangelhos juntos, mas acho que não vale, né? Porque é a Bíblia, né? Mas enfim, esse livro aqui, agora, não sei qual que é o propósito, também Deus tem um propósito para a igreja lá trabalhar dessa forma, né? Mas eles não vendem mais esse livro. Fiquei sabendo. Pelo menos é o que eu sei. Ele é só... Tá escrito aqui, ó. Venda proibida. Eu comprei no Mercado Livre. Venderam... Não podia vender, vendeu. Porque o meu eu emprestei e não voltou. Esse livro eles não vendiam, eles davam, né? Isso.
Hoje, Só que se eles estivessem dando ainda naquela época, dando, né? Não estivessem vendendo, eu não teria comprado, não teria me convertido. Brincadeira. Mas enfim, às vezes você precisa ter um conteúdo, né? A gente tem tanta tranqueira à venda, né? Podia ter um. A sequência dessa sua história é que você abriu a geladeira na conveniência e tinha um Guaraná Jesus, né? Que aí ferrou, né? Não, ó pra você ver, eu tinha vergonha, de verdade, eu tinha vergonha de comprar um livro escrito Jesus. Mas para mim ali foi um desafio, eu falei, não, vou comprar um livro escrito Jesus. Eu imagino a cena, o cara chegando meio drogado, a menina na loja de conveniência ali, vai pegar uma cerveja, vou pegar uma cerveja, vou pegar um cigarro e esse livro aqui. E o amigo meu que tava comigo ali, né? Ir pra falar pra ele que ia comprar um livro de Jesus, né? Tá louco uma hora dessa? Aí eu comprei o livro. E essa história até às vezes até acabo passando batido. Quando eu vou contar o testemunho, até acabo passando batido. Mas eu comprei o livro. Aí meu amigo falou, e aí, o que a gente vai fazer mais tarde? Era um sábado. Eu falei, não, vou ficar de boa. Eu queria ler o livro, né? Aí eu cheguei em casa, eu abri o livro, começou a sair umas páginas. Tava solta umas páginas dentro, né? Acho que tava com problema na... tava soltando página. Aí eu falei, Jesus, vou ter que voltar lá trocar o livro, que vergonha. Porque eu já comprei meio na surdina ali, né? Eu falei, não, vou voltar lá. Aí eu voltei e comprei. Aí eu cheguei em casa e eu li o livro. E no que eu li o livro, cara, entrei em parafuso, assim, sabe? Eu falei, caramba, umas coisas que eu nunca tinha visto. Na verdade, na própria conveniência, quando eu li atrás do livro, eu já falei, meu Deus, né? Esse livro aqui é top. O que tá escrito atrás aqui, ó, quer ver? Ó, se Cristo não existiu, os homens que escreveram os evangelhos eram tão grandes quanto ele. Primeiro. Top demais isso aqui. Sabemos que este homem é pecador. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Imagina as pauladas que eu fui tomando só dele aqui atrás, ó. Outra aqui, ó. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Os pescadores, após vê-lo andar sobre as águas. Eu não sabia nada disso aqui, assim. Por mais que eu tivesse feito catecismo e tal, parece que foi bloqueado da minha mente essas histórias de Jesus, né? E aí eu comecei a ler, cara, e falei, eu quero conhecer mais, eu quero me aprofundar mais. Aí eu lembro que na semana seguinte eu tava fazendo um curso em São Paulo, eu moro em Jundiaí, interior, né? E aí eu tava indo de trem pra lá. Deu um aviso aí, ó. Peraí. Vai ser encerrado aqui. Vai ser encerrado aqui uns alguns minutos. Tá falando aqui. Bom, aí eu tava indo de trem, tava fazendo um curso em São Paulo, e eu ia lendo o livro no trem. E, cara, é muito legal, porque parecia que eu tava contextualizado com o evangelho, porque no trem você vê muito daquilo que Jesus tava curando cegos, enfermos, e no trem você vê de tudo, né? Indo pra São Paulo. Linha 7 Rubi. Eu peguei aqui de Jundiaí, aí vai passando Francisco Morato, da Rocha, vai indo. E assim, o que acontecia? Eu ia com o livro, mas eu ia com o livro aqui, assim, né? Ó, tipo, com esse lado aqui, eu não ia assim, eu ia assim. Porque, né? E quando eu ia ler, eu tampava também, né? Pra ninguém saber que eu tava... Só que aí chegar na passagem e falar assim, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Eu falei, eu vou ter que virar esse livro. Aí comecei a andar com o livro assim, né? Assim. E é interessante, cara, que quando eu virei o livro, aí as pessoas olhavam assim, olhava pra minha cara, olhava pro livro. Olhava pra minha cara, olhava pro livro. Era muito interessante. Eu falei, Jesus, como incomoda as pessoas, né? Como me incomodava e como incomoda as pessoas, né? Tipo, ó, deixa eu ver, quem que é esse cara que tá lendo sobre Jesus? Aí ficava assim, sabe? Então, esse foi o ponto de conversão, e logo após isso eu fui procurar uma igreja. Eu comecei a ir na igreja que eu fiz catecismo, uma igreja católica, mas aí eu comecei a ir na igreja entendendo o que o padre tava falando, né? Antes eu não entendia nada do que ele tava falando, né? E eu comecei falando isso aí, eu já li no evangelho, isso aí que ele falou, né? Já li. E eu ficava lá, cara, eu falei, nossa, que legal, quero mais na igreja. Aí na missa seguinte, isso aí eu já ouvi também. Mas eu ouvi semana passada, acho que isso aí também. Porque... Aí na outra semana, não, isso aí eu já ouvi também, mas também foi semana passada. Aí eu falei, eu queria conhecer mais, né? Eu acho que a igreja dos crentes tem coisa a mais, assim. Acho que eles devem explicar melhor, né? Porque eles usam a Bíblia, tudo, né? Eles andam com a Bíblia. Aí fui procurar na internet uma igreja. Achei uma igreja lá, uma Assembleia de Deus, aqui em Jundiaí, uma igreja grande. E aí já procurei quando tinha reunião. Fui na primeira reunião, era um culto de ensino, primeira reunião. E tinha que pagar para entrar. Acho que era uma palestra que tava tendo lá e era R$5 pra entrar. Falei, então não deixa quieto. Aí o cara pagou pra eu entrar. Não, vai lá, pode ir lá. Aí eu fui. Aí entrei, cara, naquele culto já começou a despertar o desejo de ensinar.
Só que eu saí de lá achando que eu ia ensinar Photoshop, né? Porque eu não sabia nada da palavra e o que eu sabia era Photoshop, mas despertou o desejo de ensinar. Falei, cara, deve ser legal ensinar o que eu sei, né? Fiquei pensando, o que eu sei? Falei, acho que Photoshop, né? Que eu mexo com Photoshop. Depois eu descobri que eu não sabia nada de Photoshop, né? Um amigo meu, ele é fotógrafo de casamento, né? Não foi o desejo de ensinar o pessoal da Assembleia, não, né? Não. Você assistiu a palestra, já veio o desejo de ensinar ali. Não, e eu entendo até que, assim, eles têm... E aí, depois eu vou chegar nesse ponto aí, mas foi muito legal, porque para mim foi muito importante conhecer a Assembleia logo no começo, assim, né? Mas eu lembro que eu tive esse desejo de ensinar Photoshop, e o amigo meu que era fotógrafo, uma vez ele falou, chamou eu para ajudar ele a editar algumas fotos. Aí ele falou assim, você mexe bastante com Photoshop, né? Você pode ajudar eu a editar as fotos? E aí ele tinha que apagar uns fios de cabelo da noiva, assim, num fundo preto e tal, e usar uma ferramenta. Eu falei, eu faço. Cara, ficou terrível. Ele falou, cara, você tem certeza que você sabe Photoshop? Ele falou pra mim. Eu falei, não sei, cara. É que o meu computador não tem essa resolução que o seu tem aqui. O seu é um iMac 27 polegadas, dá pra ver tudo aqui. Falei, no meu que eu mexi. Então eu descobri que nem Photoshop eu sabia, né? Mas teve aquele desejo de ensinar. E também, né, para ensinar, aprender. Queria aprender para poder ensinar. E eu lembro que no culto seguinte, no domingo, eu já fui na igreja, já aceitei Jesus, no domingo seguinte. E no outro domingo, eu já fui na escola dominical de manhã, porque eu tinha uma amiga minha que era daquela igreja, e ela falou que tinha escola dominical, já entrei na escola dominical de manhã já. E nem podia, na verdade. Descobri depois que não podia. E aí ela acabou a escola dominical, ela falou assim pra mim, vai ter ensaio do coral, aí se você quiser participar. Eu falei, eu quero. Aí eu fui, participei do ensaio do coral, no culto da noite eu já fui no coral cantar. E não sei se foi na mesma semana ou na semana seguinte, mas assim, foi muito, muito rápido, né? Aí depois que acabou o culto, aí o regente lá veio falar comigo, falou, não é assim não, tem que ter um processo, aí você tem que estudar. E aí eu não falei, não querem que eu estude, né? Novo convertido. Aí uma amiga minha estava conversando comigo de uma outra igreja. Aí eu fui lá conhecer e tinha 3, 4 amigos meus que tinham se convertido que estavam lá. Eu falei, não, essa aqui, vou ficar nessa daqui. Me senti bem, né? Não que na outra não, mas na outra eu tomei uma cortada logo no início, né? Então, você, com novo convertido, você fica cheio de, né? Mas foi legal, porque eu conheci essa igreja tinha já uma escola dominical, já comecei a estudar. Eu queria fazer teologia já no mesmo ano, eles tinham uma classe que tinha uma escola de teologia que tinha uma classe dentro da igreja. É uma escola de Vinhedo, que é bem conhecida no Brasil inteiro, eles têm, é o IFC. É o IFC, Instituto de Formação Cristã. Muito boa. E eles tinham uma sala lá, mas aí falaram para eu fazer primeiro a escola dominical e depois fazer o IFC. Então eu fiz a escola dominical, 1 ano. Fiz comendo a Bíblia, né? Eu queria muito conhecer, queria muito aprender, né? No segundo ano, eu comecei teologia e já comecei a dar aula, né, na própria igreja, né, para as turmas novas. E aí eu fiquei vários anos lá ministrando aulas dos temas fundamentais, né, plano de salvação, perdão, oração. Fui ministrando essas aulas e fazendo a teologia. Fiz a teologia em 3 anos. Eram 4, mas aí o terceiro e quarto ano eu fiz 1 ano só. Depois eu fiz 1 ano de convalidação na Faculdade Unida, fiz a distância, né, do Espírito Santo. Então, em 2011, eu já tinha me formado em teologia. 2011. Qual igreja que era essa daí, a segunda? A segunda chama Espaço Cristão. É uma igreja local. Aí eu fiquei nela 7 anos. Nos 4 primeiros anos, sempre, né, assim, ministrando aulas, liderando células, né, igreja em células, tudo. Até que eu conheci o Bola de Neve, a igreja Bola de Neve. Eu gostei muito da igreja Bola de Neve, do estilo dela, mais tranquilo, assim, né, em relação a... Era bem parecido com a igreja que eu tava, não tinha muita diferença, não. Mas eu gostei muito do louvor e tudo mais, e eu comecei a orar, busquei Deus em oração pra saber se era pra ir e tudo mais, se era o momento, se não era. Só sei que eu fiquei 3 anos orando, assim, sem saber se eu ia mesmo ou não. E ativo na igreja lá, né, liderando e tudo mais. Até que Deus deu a direção pra ir. Aí eu fui pro Bola de Neve. Fui em 2014. 2014. E eu lembro que a primeira célula que eu fui, no Bola de Neve, primeira célula que eu cheguei, eu já tinha muitos anos estudando a palavra e tudo mais. E aí, teve alguns comentários, assim, de coisas, né, da Bíblia, um exemplo, a pessoa falou assim, na verdade, todas as coisas cooperam pro bem de todos, né, de todas as pessoas. Eu falei, não é
todas as pessoas. Eu falei, daqueles que amam a Deus. Ah, não, mas todas as pessoas amam a Deus. Eu falei, tem coisa errada aí. E aí, assim, sabe, umas coisinhas que foram falando, eu falei, não, tá tudo errado. Aí, no fim, até ficou meio ruim, porque eu queria falar o que tava certo, eu fiquei meio conflitando com o pessoal da célula ali. Aí cheguei em casa e falei, Deus... Falei, tá tudo errado lá. Eu falei, eu tava na igreja lá, o pessoal já conhece melhor ali. O senhor me direcionou para vir para essa igreja aqui. Né, aí Deus deixou bem claro isso. Falou assim, eu chamei você para essa igreja para quê? Eu falei, entendi. Aí eu entendi que eu ia atuar na área. Cara, eu sou muito grato ao ministério pela liberdade que eu tive de produzir esse conteúdo. Sim. Tanto é que quando eu comecei a buscar Deus em relação à questão de vídeos, eu vou até falar para vocês a experiência, como você decidiu começar a gravar vídeos? Assistindo PC Siqueira, Cauê Moura e como que é a outra lá? Kéfera. E um que tava começando aí, tal de Whindersson. Esse daí. Não tinha nem 5 mil inscritos, acho que tinha, cara, ele tinha por aí. Cara, ele tinha uns 10 mil inscritos, olha lá. Comecei a assistir e falei, meu Deus do céu, alguém precisa fazer alguma coisa nesse meio. Alguém precisa fazer alguma coisa nesse meio, porque isso aqui tá crescendo, as pessoas estão assistindo, estão compartilhando. E ficou claro para mim que as pessoas estavam muito com foco ali no celular, e eu tinha que produzir algum conteúdo para aparecer na frente da pessoa, né? Claro. No celular, no caso. E aí foi quando Deus deu a direção para... Ó, o Vinícius foi embora, Vinícius. Não, beleza. Aí foi quando Deus deu a direção para... Cansou de ouvir aqui a resenha. É que ele mora em Caieiras, né? Não tem nem internet lá, eu acho. Tá ruim a conexão. Eu passei de trem lá. O caminho do trem passou lá. O cara tá gravando da laje, tá ligado? Mas pegar pela parede no fundo ali. Pela parede no fundo ali já... Aí voltou. Você tá ouvindo o que a gente tá falando? Tô ouvindo tudo. Desculpa. Então, aí nesse processo aí de entender que era necessário gravar vídeo, mas, cara, eu não conseguia falar na frente de uma câmera, mas nunca. Já falar em público já foi um negócio que eu tive que, né, trabalhar. E aí foi quando... Falei, não, mas eu tenho que fazer, né? Tenho que fazer. Até tive um sonho, assim, sabe? Que eu gravava e tal. Aí minha irmã tava morando no Canadá. Falei, deixa eu pesquisar uma câmera aqui. Aí falei, vou pegar uma câmera top. E aí já pesquisei lá. Lembro que na época eu paguei $1.500 na câmera. Era uma câmera boa. Era daquelas pequenininha da Sony, assim, mas era com HD. Não tinha câmera que gravava na própria câmera ainda. Era boa. Tinha estabilizador de imagem e tal. Aí eu pedi pra ela trazer. Ela trouxe em 2011 ela trouxe. 2011, 2012. Bom, 2011, né? Quando que eu comecei o canal? 2015. Eu fiquei 4 anos com a câmera sem coragem para gravar. Eu não sabia o que eu ia gravar, o que ia falar, não sabia. Aí eu lembro que no processo eu comecei a trabalhar com uma escola de teologia e comecei a gravar alguns professores. Foi aí que eu busquei pesquisar sobre chroma key e tudo mais, que eu fiz uns chroma key para eles lá e tal. Uhum. E aí eu lembro que o professor errava muito na gravação. Eles erravam, aí ia gravando, tal, aí terminava a gravação, era aquele arquivo longo e eu ia editar. E depois que eu editava, parecia que ele não gaguejou em nada. Eu falei, caramba! Não é que dá pra fazer um vídeo e gravar e errar pra caramba e depois arrumar na edição? E aí eu falei, acho que eu consigo fazer esse negócio aí. Falei, vou tentar fazer. Eu lembro que eu tava buscando em Deus uma direção do que gravar, do que eu teria que fazer, que tipo de assunto eu ia falar. E Deus deixou claro, é aquilo que eu já fazia. E uma coisa que me incomodava, assim, incomodava não, eu tinha um receio de gravar, era o seguinte, e se eu falar alguma besteira? E se eu falar um negócio que não é bíblico? Tá lá, gravado, então vai ficar, né? Eu pensava assim, muita responsabilidade. Cara, o que Deus ministrou comigo foi assim, a mesma responsabilidade que você tem para falar para 2, 3 pessoas que você está dando aula é a mesma que você vai fazer gravando um vídeo. Se você não, foi assim, ficou bem claro isso, se você não tem condições de gravar um vídeo, você não tem condições de dar aula para ninguém. Aí, eu falei, entendi. E entendi que a direção era fazer exatamente aquilo que eu fiz para desenvolver as aulas, transferir isso para os vídeos. E aí que eu comecei a trabalhar os conteúdos conforme eu tive essa direção de Deus. Né? O Esdras, algumas coisas nessa sua fala chamaram a atenção
e eu quero pontuar aqui para você comentar para a gente. A primeira Beleza. delas, a gente até já falou uma vez aqui no canal, acho que na entrevista com o Vailate, que o mercado editorial gospel, ele é muito tendencioso para a teologia reformada. Sim. A gente tem pouco material na linha pentecostal, linha arminiana, a não ser das editoras que são específicas, né? Uhum. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho disso, porque onde que você foi buscar a fundamentação para alterar aquelas aulas, ou até para ter essa base dessa linha doutrinária aí, pentecostal, arminiana? Bom, assim, alguns temas fundamentais, eles não dependem muito, eles são iguais, né? Você vai trabalhar aí, por exemplo, perdão, você vai trabalhar oração, você vai trabalhar, por exemplo, santidade. Alguns temas eles são iguais, né? Vamos dizer, é a mesma doutrina. As doutrinas que existe alguma diferença, eu peguei muito na escola que eu estudei, né? No curso de teologia que eu estudei, do IFC, que é uma instituição bem assim, conceituada e é no meio pentecostal, mas ela é bem denominacional. Ela é bem denominacional, então ela já ensina com viés denominacional. E como eu estava trabalhando numa escola de teologia que é interdenominacional, era Saber e Fé, que acabou saindo do ICP, né, o Instituto Cristão de Pesquisa, e tem muito essa pegada interdenominacional, mas conversa muito com o público arminiano. Então, muito do conteúdo eu fui pegando daí. Depois de um bom tempo que eu aprendi que era legal ter algumas teologias sistemáticas, aí eu comprei várias teologias sistemáticas, os vídeos mais recentes, eu já li vários comentários de teologia sistemática, sempre vendo as duas linhas, vendo a visão arminiana e vendo a visão calvinista. E tentando fazer uma conciliação entre as duas. Não falando que é para estar no meio termo. Tudo bem, eu até posso pensar que dá para ficar no meio termo. Mas passando, tem a visão, alguns pensam assim, outros pensam assado. Pronto, já falou. Assim é melhor. Aí você decide o que você vai seguir, né? Exatamente. Então, e aí, Esdras, e chama a atenção outra questão que você falou, eu não sei até se isso pode ser uma explicação para o sucesso do canal, mas a Bola de Neve é reconhecida pela qualidade, pela excelência naquilo que eles fazem. Então, se você for numa igreja, numa Bola de Neve, o louvor é top, é bem feito, o pessoal toca bem, ele já tem o lugar, exatamente, é tudo. É uma igreja que, olha, é bem estruturada nessa questão do serviço. Você acha que isso te influenciou a fazer esse material de qualidade aí? Tem um pezinho da bola nisso? Tem um pouco, não muito. Porque já era uma pegada que eu gostava, assim, sabe? Já era uma linha que eu gostava de seguir. Eu acho que pode ter, assim, de uma certa influência do Bola de Neve, é uma linguagem jovem, talvez. É uma linguagem de muito fácil acesso para todo mundo entender, e aí acaba, acho que teve um pouco da influência. Assim. Sim, não só o Bola de Neve, como a igreja que eu estava antes. Que a igreja que eu estava antes, ela já tinha uma linguagem mais jovem também, né? Já tinha uma linguagem bem parecida com o Bola de Neve. Então eu sempre ministrei aulas para jovens, né? No contexto geral, assim, né? Então a linguagem sempre foi mais tranquila, mais simples, mais direta, e aí eu transferi isso para o canal, né? A linguagem simples e direta. E ela alcança, né? A linguagem simples e direta, a pessoa se sente... tá falando a minha língua. Tá falando, o que falta hoje em dia, né? O que falta é isso. Eu lembro que, por exemplo, quando eu gravei o vídeo sobre a Trindade, ele tem, acho que, 10 minutos. Cara, você não achava um vídeo sobre a Trindade com menos de 1 hora. Não achava, cara. Era o único vídeo ali de 10 minutinhos, e aí a pessoa vai lá ver um vídeo de 1 hora. Coloca, dá play, aí demora pro cara falar, a hora que o cara começa, sabe? O cara não tem o trabalho de editar e colocar, começou falando. Não, fica lá 10 segundos só ajustando o som, ajustando a câmera. Então a galera não quer esperar essas coisas. Hoje em dia é uma dificuldade até na live, né? A gente faz live. Eu odeio quem faz live e aí ele dá o play na live e começa a arrumar as coisas já com a live rolando. Por que você não arrumou antes, né? Cara, teve, só pra você ver, esses dias eu falei, eu tava precisando fazer um reset aqui de uma configuração do computador, né? E aí eu queria saber como fazer esse reset aí. Aí eu tava com meio preguiça de ler, digitei no Google, aí achei um vídeo. Falei, vou pôr o vídeo, não tô a fim de ler. Pus o vídeo. O vídeo tinha acho quase 10 minutos.
Eu falei, mas 10 minutos só para ensinar um negócio desse aí? O negócio é o seguinte, você desliga o computador, a hora que ligar, você segura Command Shift R, RP, se não me engano, e segura por 20 segundos. Aí beleza, solta. Pronto. Cara, você passa essa informação em 30 segundos, o vídeo tinha 10. Então, tem muito disso na internet, sabe? Cara, o cara não fala o que tá lá, o cara te enrola. Meu Deus do céu. Então, eu entendo que ser mais direto, você conversa muito com essa geração. Você faz um conteúdo, não, responde já aquilo que a pessoa perguntou, né? E resolve o problema dela. Aí ela fala, cara, que legal, gostei desse canal, vou me inscrever, vou compartilhar esse vídeo. Né? Se você for pegar uma linha assim de pensamento de alguns caras, de uns doutores, pós-doutores, assim, de uma linha um pouco mais progressista, eles vão dizer que o conhecimento sempre foi passado de forma de difícil acesso, que é exatamente para o pobre não conseguir entender mesmo. Tipo, como se fosse uma estratégia de manipulação social, sabe? Porque, assim, se você usar só palavra rebuscada, só palavra difícil, as pessoas simples não conseguem entender. Então, o conhecimento mantém só com aquela galera ali, né? Restringe ele, né? E eu, sinceramente, eu tenho dificuldade em entender coisa complicada. E com Jesus era assim também, né? Os fariseus da época, a galera da época fazia tudo isso, e Jesus vem com uma linguagem muito simples, usando ali as parábolas ali, ó. O pescador ali saiu para pescar, e só que ele é pescador de homens, no fim. Fala lá, chamou um filho para trabalhar, ele falou assim, não vou. Chamou outro, falou, eu vou. Aí o que falou que não ia, foi. Simples. Coisa mais simples. Aí a galera falou, legal isso aí. A mesma coisa, talvez talvez não, a mesma coisa com essas pais, e deveria ser sempre. A gente trazer essa linguagem do tempo de Jesus para agora de um modo muito simples. É possível. É por isso que Jesus não escreveu nenhum livro da Bíblia. Ele já falou aquilo que é direto, aquilo que conversava com quem estava interessado em ouvir. Né? Sim. Então, quem não entendia é porque estava com a cabeça, com o coração em outro lugar, né? Aí o cara não entendia mesmo. O cara ficava perdido. O Esdras, para encerrar esse de observar um assunto que você citou aí, das suas referências. Zeca, volta só essa pergunta aí, porque travou você aí. Volta aí de novo. Tá bom, vou voltar então. Wesley, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre essas influências que você teve. Você falou aí do Whindersson, né, que você assistia, que você via, e a sua observação foi, poxa, eu preciso fazer um conteúdo cristão, vamos dizer assim, né, nesse universo. E a gente aqui no canal já foi criticado por citar uma episódio do Porta dos Fundos, dizendo o seguinte, os caras fizeram, e a igreja que abandonou essa área só criticou. Esqueci de mencionar o Porta dos Fundos, cara. Era um desses também, até esqueci de mencionar. Então. Cara, a gente aqui já conversou sobre isso, e é muito interessante assim, a igreja ocupar esse espaço, que é basicamente o que você fez, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi isso para você, o pessoal te criticou, foi demonizado no começo, como é que foi isso? Então, na verdade, assim, até voltando a falar da questão do Porta dos Fundos, eu assistia todos os vídeos do Porta dos Fundos, que eu achava a qualidade do conteúdo deles excelente. Tem um vídeo deles lá, cara, que é espetacular, eles falam sobre corte de gastos, eu acho que no comecinho, que duas pessoas começam a conversar, e falam assim, a gente precisa começar a economizar, né, a gente podia tirar o colorista, né, aí o foquista, aí o vídeo começa a ficar ruim. Tirar o roteirista, aí eles não começam a não falar mais nada. Eu achei esse vídeo excelente, mostrando uma falta de qualidade, né? A sacada deles foi muito boa. Esse vídeo é excelente. Até aquele... Oi? E essas sacadas que eles fazem para o meio religioso, que talvez a gente que está dentro não consiga enxergar, foi sobre mais ou menos isso que a gente acabou falando, que foi criticado. São sensacionais também, tem um vídeo que ele... Aquele vídeo lá de Deus, o vídeo de Deus, que a menina chega lá e fala assim, o cara fala assim, eu sou o Deus. Ela falou assim, como assim? Deus, a tribo tal tava certa, não sei o que, sei lá. Né? A sacada é muito interessante, porque você pensar assim, o Deus é do jeito que ele é. Não importa como você pensa que ele é. Então, a sacada é muito legal. E aí você pega os comentários, né, os crentes assim, tipo, blasfemando, não sei o que. Cara, foi uma sacada gênio deles. E na verdade, prega contra eles mesmo, né? Porque eles estão fazendo algo ignorando a existência de um Deus que vai ser como ele é.
né? Então não adianta Sim. eles acharem que não vai ter nenhum tipo de juízo sobre o conteúdo que eles fazem, da forma como eles fazem, porque Deus é exatamente do jeito que eles falaram que é. O jeito que Deus é, não o jeito que a gente pensa que ele é, né? Então, alguém tá certo? Alguém tá certo. E até ele falar isso, né? Alguém tinha que estar certo. Ele fala assim, né, o Deus? Alguém tinha que estar certo. Não, alguém tem que estar certo. Traz o cara aqui da tribo aqui. Tem um lá dos 10 mandamentos, que Moisés chega com os 10 mandamentos, Sim. aí ele começa a falar, eles acham que ele é tendencioso. Eu acho interessante as sacadas que eles têm de humor. É claro que depois eles tem um conteúdo deles que é, assim, você assiste que você quer apagar da sua cabeça, né? Porque é terrível, tem alguns que são terríveis. Sim. Mas, o que a gente pode extrair de bom? As ideias, a ousadia e a qualidade do conteúdo deles. Eles cresceram porque, cara, eles tinham pessoas de qualidade fazendo roteiro. E a Eles coisa faziam do pensar, né? Do pensar, né? A liberdade de pensar, sabe? Sim, Não, e às eles vezes atuam em áreas que vão gerar conflito exatamente com qual que é o propósito deles? Sim. Views. a minha avó Então, ela é Se bem eles sabem que eles vão mexer com religião, os caras vão assistir, o que eles vão fazer? Isso. A minha avó Vamos ela é falar disso. bem tradicional, assim, da Igreja Batista, né? Aí, de vez em quando, eu faço umas brincadeiras com ela, assim, só para ver o que ela vai falar, né? Aí eu falo, vó, Jesus é meio maluco, né? Porque no episódio com o jovem rico, ele fala que é para pegar todas as coisas e dar para os pobres, né? Mas quando a mulher do nardo derrama o perfume, que aí Judas vai e fala, essa mulher deveria ter pegado o dinheiro desse perfume e dado para os pobres. Aí Jesus repreende também. Aí fala, é difícil de entender esse evangelho. Mas falo brincando, né? Que é isso, a liberdade de pensar, né? Sim. Não, e assim, os caras tiveram sucesso por quê? Porque eles entenderam como o negócio funciona, como as coisas funcionam. Então, como o Zeca perguntou, né? Como que foi esse começo, né? A questão de críticas e tudo mais. Eu entendi assim, que primeiro ponto, eu tinha que ser bíblico, de uma forma que não parecesse bíblico, para quem não conhece a Bíblia, né? Então, esse seria... muito parecido com a gente aqui, pelo que ele tá falando. assim, eu vou trazer princípios bíblicos, mas eu não posso trazer a postura religiosa, senão a cara da Play, as primeiras palavras já tira do vídeo. Então eu tinha que trazer essa forma. Com qualidade, o cara me ouvindo bem, né? Uma edição rápida, fala logo no começo o que é curioso. Então eu já entendia desses pontos, né? Eu até nesse meio tempo eu tinha feito um curso de cinema também, entendi um pouquinho de Legal. enquadramento, essas coisas, né? Então, eu entendi que era necessário fazer um conteúdo que fosse, assim, tivesse uma sacada inteligente, fizesse as pessoas refletirem, e tanto é que o primeiro vídeo chama Deus Existe, é o primeiro vídeo. E eu trago uma reflexão sobre a existência de Deus. Falo sobre as coisas não fazerem sentido, né? E aí quem está assistindo o vídeo fala, é verdade, não faz sentido, né? As pessoa boa morre, pessoa má vive a vida inteira aí sem problema nenhum. Então eu trouxe uma visão assim, para qualquer pessoa assistir o vídeo. Aí, se ela não for religiosa, se ela for um ateu e tudo mais, aqueles entusiastas, né? Ele vai criticar e vai dar dislike, né? Agora, se a pessoa for religiosa ou não for ateu, só não ser ateu, ela vai gostar do vídeo. Sim. Então, eu peguei um público, não peguei só o público cristão evangélico, eu peguei o público que crê em Deus, ponto. Legal. E só excluí os ateus, né? Assim, não excluí porque eles querem saber se Deus existe. Então, o tema do vídeo chamou a atenção deles também. Então eu fui trabalhando esses temas, depois eu trabalhei motivos para crer na Bíblia, depois eu fui falando sobre o diabo, a existência do mal, fui trabalhando temas curiosos e sempre com uma abordagem, assim, bíblica, mas, assim, bem objetiva, sabe? Sem ficar trazendo muita enrolação. E é legal que muita gente, cara, eu tenho vários testemunhos de pessoas que se converteram com o conteúdo do canal, cara, muita gente se converteu com o conteúdo do canal. Legal. Só que não acreditava em Deus, passou a acreditar por conta da coerência dos vídeos, né? Tem até um testemunho de um bem conhecido, eu Sou Elias, o canal dele, é um canal bem conhecido no YouTube, ele conta um testemunho que o canal ajudou muito ele nesse processo aí. Legal isso, né? Você vê, cara, que o trabalho deu fruto, né? Isso aí é legal, espetacular, sim. né? Ô Esdras, hoje com quase 6 anos aí de canal, você já passou por muitos temas e por muitas coisas. Hoje, você sente que a responsabilidade e que, assim, o estudo tem que ser muito maior? Não muito, na verdade. Assim, eu entendo, cara, eu sei que eu preciso me aprofundar em vários temas, eu sei que eu preciso ter muitas coisas que eu não sei nada ainda. Mas eu creio que tudo tem um tempo certo, sabe? E eu gosto de revisitar os temas. Então, por exemplo,
eu tenho um plano de salvação, eu já tenho um roteiro novo para gravar um outro vídeo para substituir aquele sobre o plano de salvação, mais completo, com os argumentos melhores e tudo mais, mesmo tema. Já tenho um roteiro sobre fé, então eu até tirei um vídeo do ar, deixei ele não listado, que eu coloco o título do vídeo é sobre fé, o vídeo, eu falo, né? E o título do vídeo é Como Provar que Deus Existe. Aí no vídeo eu argumento que é impossível provar que Deus existe, mas também é impossível provar que Deus não existe. Eu argumento isso. Hoje eu penso diferente. Hoje eu penso que é sim possível provar que Deus existe. Então eu mudei de pensamento. Como? Como? Então, aí é uma sequência Não, esses vídeos já estão no canal. Esses que falam da prova da existência de Deus já estão no canal. Mas fala aí, já que você é o cara do resumo, mano, em 30 segundos... Não, eu vou resumir isso aí. 30 segundos, fala aí. Vou falar, não. 30 segundos é pouco, mas um minuto dá, um minuto. Vai lá. Dá, um minuto. Primeiro vídeo que eu postei no canal é sobre a verdade. A verdade é absoluta, não é relativa. Primeiro ponto. Não existe verdade relativa. Quem fala que a verdade relativa que a verdade é relativa, você pergunta para ele, o que você está falando é relativo ou é verdade? Né? Porque se é relativo, então não existe verdade fundamental, ele não pode nem afirmar que a verdade é relativa. Então ele vai se contradizendo em si próprio, né? Mas a verdade é absoluta a partir do quê? A verdade absoluta, ela está de acordo com os fatos e com a realidade. Vou dar um exemplo para você aqui. Eu sempre dou esse exemplo aqui que é bom. Tá. Tô com uma caneta aqui, deixa eu pegar uma mais coloridinha aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Tô com uma caneta aqui. Que cor que é a tampa dela? Verde. Verde, certo? Todo mundo enxerga ela verde aqui ou não? Sim. Sim. Tá. Só se tiver ruim no seu celular. Então, esse é um ponto. Mas vamos imaginar que, sei lá, algum de vocês fosse daltônico e enxergasse ela azul. Certo? Mudou a cor da caneta? Não, ela continua verde. Você tá mentindo falando que você enxerga ela azul? Não, é uma verdade também. Então, é uma verdade absoluta que você enxerga ela azul, continua sendo uma verdade absoluta que ela é verde. O fato de você enxergar ela azul não mudou a cor da caneta. Você não está mentindo, você enxerga ela azul, mas ela continua sendo verde. Então, independente da situação, do ponto de vista... A sua verdade é a sua verdade, mas a verdade que é a verdade é a verdade. Porque assim, não existe... Não é a sua verdade, porque você está falando para mim assim, ó, eu estou enxergando ela azul, é a sua verdade e é a minha verdade. No sentido de que se você estiver sendo correto no que você está falando, você enxergar ela azul é uma verdade. Então, você chega no entendimento de que a verdade é absoluta. Então, informações opostas, uma delas é necessariamente falsa. Então, você vai primeiro... sobre a caneta, maravilha. Eu quero ver sobre Deus agora, essa analogia. Então, aí a gente entra na questão de verdades opostas, né? De informações opostas. Deus existe ou Deus não existe? Não tem um meio termo. Então, é a exclusão do meio termo que fala. Então, assim, ou Deus existe ou ele não existe. Então, ou eu estou certo, ou quem crê que Deus não existe está certo. Não tem como as duas pessoas estarem certas ao mesmo tempo. Então, você chega nesse ponto. Então, primeira coisa que você estabelece é a questão da verdade ser absoluta. Né? Eliminar essa questão de ideias, de verdades relativas. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você vai pela lógica. O que eu mais gosto é da lógica. Tá? Mas antes eu tenho que falar da ciência. A ciência, as descobertas da ciência mostram que o universo teve um início. Né? As descobertas da ciência apontam para isso. O Big Bang aponta para isso. Todas as descobertas do último século mostram que o universo está em expansão. E se está em expansão, se você volta atrás no tempo, o que vai acontecer? Ele vai estar comprimido. Tudo que está se expandindo com o passar do tempo, se você volta no tempo, ele vai estar comprimido, vai chegar a um ponto que não existe mais. E os estudos indicam que o início do universo é o início do tempo, espaço e matéria, que está relacionado com a teoria da relatividade de Einstein. Tempo, espaço e matéria, que um não existe sem o outro. Tempo, espaço e matéria são totalmente relacionados. Então, o início de todas as coisas é o início do tempo, do espaço e da matéria. E para que isso surja, tudo que veio a existir, precisa de uma causa. É um princípio da ciência. A própria ciência entende isso. Algo veio a existir, qual foi a causa disso? Uhum. Né? Então, esse é o princípio da ciência. Ok, veio a existir tempo, espaço e matéria. Então, a causa do tempo e do espaço da matéria precisa ser transcendente ao que foi criado. Né? Aquilo que você cria, você transcende aquilo que você cria, né? Você não é como aquilo que você criou. Uhum. Né? Então, esse é o princípio da ciência. Tudo que veio a existir possui uma causa. Se o universo veio a existir, porque com o tempo ele está se expandindo, chegou um momento que ele não existia. Se ele veio a existir, então o criador do universo criou o tempo, espaço e matéria. Ele precisa ser
eterno, atemporal, né? Uhum. Ele precisa ser imaterial e ele precisa ser infinito, porque ele criou o espaço. Então, quando você chega nessa conclusão, só Deus se encaixa nisso. Só um ser eterno pode ter criado aquilo que está dentro do tempo. Só um Deus eterno pode ter criado o tempo. Então, essa é uma consequência, é uma descoberta científica que aponta para a existência de Deus. E quando você vai se aprofundando nisso, você vê que é mais profundo ainda. Você consegue até, com base nisso, entender um Deus pessoal. Porque ele teve que tomar uma decisão de criar algo. Porque se o universo existe há um certo tempo, né? Vamos pensar aí. Alguns pensam que é 10 mil anos. Não sei se eu estou inclusive. Alguns pensam que é 14 bilhões de anos. Não importa. Se tem um tempo, significa que ele foi criado por uma vontade própria. O ser decidiu criar. Se um ser eterno criou algo há um tempo atrás, então esse é o primeiro ponto. Então isso já, para mim, já prova a existência de Deus, já é um dos argumentos mais fortes. Não é o mais forte. Aí você vai para a lógica. A lógica mostra que é impossível uma quantidade de dias infinitos no passado. Tem que existir o dia 1. Porque esse é um pouco mais difícil de entender, tá? Mas se o dia 1 não existir, o dia de hoje não chega nunca. Porque você pode contar para o infinito na teoria. Eu posso fazer assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1, menos 2, menos 3. Eu posso contar no infinito, mas isso na teoria. Em dias, não. Se tiver o dia menos 1, a gente estaria no dia de ontem. Se tiver o dia menos 2, volta, entendeu? Você vai voltando, não tem como. Então, o tempo tem que ter um início. Isso casa com a descoberta científica. Então, se teve um início, teve um criador para todas as coisas. Então, foi lá e deu início no relógio lá, falou? Não, ele startou, ele decidiu. Ele decidiu em um determinado momento. E o outro ponto, que para mim era o mais difícil de entender, e que para mim é o ponto mais forte, é a existência da lei moral em nós. De certo e de errado. Aí você fala assim, não, certo e errado a humanidade foi aprendendo ao longo do tempo. Tá, então fala pra mim, quando foi certo matar uma pessoa inocente? Quando? Que época da humanidade que você matar uma pessoa totalmente inocente, sem razão nenhuma, você ir lá e matar aquela pessoa, né? Quando que aquilo foi correto na humanidade? Na época das cavernas, alguém pode falar assim, na época das cavernas eles não tinham consciência, tal, não sei o quê. Tá, não tinham consciência, mas era certo? Não, eles vieram a descobrir, talvez o homem possa ter vindo a descobrir isso depois, mas isso sempre foi certo. Então nós temos uma consciência de certo e errado que não evoluiu com a humanidade. Então não é fruto de uma evolução da humanidade. Tem que transcender a humanidade, obrigatoriamente. Então se transcende o ser humano, tem que ser um ser superior, né? Então isso aponta necessariamente para Deus. Então esses pontos, né, da verdade ser absoluta, aí você tem que excluir aquilo que é contrário. O fato da ciência comprovar que o universo teve um início. A lógica também, dizer que não tem como o tempo ser contado para o passado no infinito, tem que ter o dia 1. E a lei moral, isso para mim prova a existência de Deus. São evidências assim, cara, que você não tem como refutar. Só se você for querer já criar teorias, né, das mais loucas, né? Física quântica. Ou falar, é física quântica. A física quântica nem a ciência da base, porque você não tem nem como verificar nada, absolutamente nada, né? Tudo suposição. Não, a gente acredita em tudo aí em tudo isso daí também. É só porque é legal você ver o cara discorrendo a tese, né? Sim. Então, mas esse é o ponto. Eu cheguei à conclusão que, cara, você prova que Deus existe. E aí, mais legal ainda, você chega à conclusão que o ateu é supersticioso. Por quê? Esse é o ponto mais legal. Porque, assim, superstição, ela está relacionada a você crer em algo contra as evidências. Né? É uma superstição. Você tem evidências, assim, você não tem evidência nenhuma daquilo ser verdadeiro e você simplesmente decide crer que aquilo é daquele jeito. Sim. Né? Então, ateu... eu gosto muito do conceito de que Deus é Deus também porque ele não pode ser provado. Eu gosto um pouco dessa ideia. Porque o que acontece? Um dos pilares também da ciência é a questão de que o objeto... Para você estudar um objeto, você precisa conseguir manipulá-lo. Sim. E Deus não se permite ser manipulado. Então, por exemplo, ninguém consegue colocar Deus dentro de um laboratório para estudar ele. Perfeito. Então, é aquela coisa, eu acho, o homem nunca vai conseguir apresentar um dado concreto sobre Deus, porque Deus não é submetido à experimentação, né? O que eu entendo, assim, com base na natureza, na revelação natural, você tem informações suficientes para saber que Deus existe. É isso. Entendi. É saber que Deus existe. Isso. Agora, saber como Deus é,
aí se necessita da revelação bíblica, que vai trazer aquilo que ele revelou, o que ele quis revelar. Então, Deus revelou na natureza? Sim. O quê? O suficiente para saber que ele existe. Bom, E você tá lá em Romanos. a gente não pode ignorar que a fé é a certeza das coisas que não se vê. E então, a prova assim, do que não se vê. cara, a gente não pode ignorar isso, porque senão a gente está sendo antibíblico. Você está acreditando numa coisa que não é fácil de acreditar. Por isso que é fé. Mas que é real. Porque Mas quando que é você real, vai para a fé, a fé, ela não é a crença numa coisa ilógica e impossível. Não. Porque uma vez que você chega à conclusão de que Deus criou todas as coisas, você já sabe que milagre é algo lógico. Porque o maior milagre foi a criação de todas as coisas. Qual a dificuldade de falar que Deus abriu o mar é algo ilógico? Se ele é o criador do universo. Verdade. Uhum. Para quem não crê em Deus é algo ilógico, né? Mas por quê? Porque ela tá faltando um conhecimento essencial a respeito de Deus. Né? Então, você vai chegando nesses pontos, aí você fala, cara, dá sim para provar que Deus existe. Não dá para conhecer a Deus com a lei natural, mas que ele existe é algo que não tem como fugir disso, né? Só que o ateu prefere crer contra as evidências, por isso que eu falo, é superstição. Se você for no dicionário lá pesquisar o que é superstição, você vai chegar nessa conclusão aí, crer em algo contra todas as evidências, né? De que aquilo seja verdadeiro, só não tem evidências. E aí, voltando, né, só fechando... Oi? E no fim de toda essa... Eu concordo totalmente com o Esdras e sobre o que o Marco falou, a gente vê que Deus é experimentável. Talvez que Deus não é experimentável para a ciência manipulá-lo, mas se você consegue experimentar Deus. Sim, você consegue ter um relacionamento com ele, né? Isso é o mais impressionante, né? De tudo isso, Deus é experimentável e é o mais impressionante. Você está confundindo. Eu entendi o que você falou. É isso que eu tô falando. Tudo bem, mas é só para não confundir as pessoas. Você não está falando de experimentar, você está falando de experienciar. Deus você tem uma experiência, mas você não consegue experimentar ele como experiência. De provar científica. ele, né? Isso. Isso no laboratório, é isso que você falou. Isso. É o que ele revelou, né? Às vezes quem está ouvindo, a pessoa não ficar confusa. Sim, sem dúvida. Rapaziada, parece que nosso tempo já deu aí, né, Marcão? Sim. E, o sol da justiça tá te consumindo aí, né, cara? O cara tá rapaz, o sol olha isso, velho. O cara tá tipo Moisés quando desceu dos 10 mandamentos. O sol saiu aqui, cara, agora, bem na hora, ó. Tá bem na minha cara. Cara, sabe o que eu fico? Que online parece que o tempo é menor ainda, cara. Verdade, né? Verdade. Passa mais rápido ainda. É que online você tem que esperar o outro falar, né? Todo mundo falando junto fica meio estranho. Eu falei muito, hein? Caramba. É bom, cara, mas antes que a gente encerre, eu já vou fazer um convite antes de qualquer coisa. Você tem que ir lá no nosso estúdio pra gente trocar uma ideia quando tudo vai normal. Pessoalmente. Vamos. Eu participei lá do Movimento Jovem, lá foi bem legal. Show. Não, o nosso é o Roda Bíblica, que é em outro lugar, totalmente mas outra coisa. É perto de onde você gravou o Movimento Jovem. Demorou. Vai curtir, vai ser legal, a gente vai poder trocar uma ideia mais aprofundada disso também, porque tem muita coisa que você falou aí que dava pra gente explorar, mas... Sim, vocês falaram pra eu falar em 1 minuto, provar a existência de Deus em 1 minuto, aí fica difícil. Já temos o nome do corte, né? A prova da existência de Deus em 1 minuto. Sim, faz o mas corte. Sem dúvida. Wesley, obrigado, viu, pelo carinho de aceitar o convite, bater esse papo com a gente. Passa aí os endereços do canal, como é que encontra lá no YouTube, no Instagram, por favor. @vai na Bíblia, né? O Instagram nosso, e YouTube vai na Bíblia. Só digitar aí, vai achar a gente lá, vai achar os vídeos, se inscreve no canal. Tem umas playlists lá já prontas dos vídeos que a gente grava, né? Dos conteúdos que a gente traz esses temas de maneira prática, objetiva, direta, né? A gente tenta ser o mais simples possível sem ser simplista, né? Trazer o conteúdo profundo, mas de uma linguagem bem acessível a todos. Eu que agradeço aí a participação de Moisés quando viu a sarça ardente aqui, ó. O cara tá com o rosto brilhando, cara. Vocês vão dar um tempo por lá Eu vou lá fechar, que eu não tava querendo parar, né? Tá acabando, acabando. Pô. Bora. Mais algum recado aí?
Desculpa. Pronto, aí, ó. Nossos endereços. Nossos endereços, cara, sempre. Roda Bíblica em todas as redes sociais aí, pelo menos nas mais importantes, no Instagram, a gente tá lá e tem sorteio, hein? Tá rolando sorteios. Sim, lá dia 4. no Roda Bíblica, dia 4 tem sorteio. E aí, primeiramente, agradecer o pessoal aí que mandou mensagens, o pessoal que marcou lá, outras pessoas para participar do sorteio. Bastante gente mandou mensagem nessa semana parabenizando a gente, bastante comentário lá no YouTube. Explica o sorteio para quem não sabe. Para quem não sabe, o sorteio são a coleção de livros do Perguntas Difíceis de Responder, do pastor Elias Soares, coleção completa ali dos livros. 4 livros. A pessoa sozinha ganha os 4 livros, né? A coleção inteira. E ela tem que o quê? Ir lá no Instagram, do @Roda Bíblica Podcast. A gente tem a foto lá do sorteio lá no nosso Instagram. Você marca 2 pessoas, segue o Roda Bíblica Podcast, segue o pastor Elias Soares, e aí você vai estar participando também do sorteio. Show. Top. Beleza. Top. Pastor Muito Elias bom. É aquele cara que adora os adventistas. Ama os adventistas. Para de falar dos adventistas. O Zeca fica bem mais sério no programa lá, hein, Zeca? O Zeca mas lá no programa tem que ser sério lá, né? Lá não dá para brincar, não, pô. Os caras não aceitam. Ficam brincando, os caras ficam bravos lá. Mas é bom que aqui dá pra gente falar. Deve ser tenso. Fazer intermediação deve ser tenso. Não é fácil, não. Pessoal, mas é aquilo que você falou. O pessoal gosta muito de criticar, mas pelo simples fato de criticar mesmo, né? Não quer agregar ou dar alguma indicação positiva. É só criticar mesmo, tacar pedra. E a gente precisa aprender a lidar com isso, não tem jeito. Sim. O conflito, ele é bom em certo aspecto, mas por outro lado, quando ele vai no foco, que é o quando você vai no que é mais importante, o conflito se resolve meio que por conta própria, assim, sabe? Eu entendo que trazer de maneira simples o debate vai fazer com que quem estiver assistindo não se sinta manipulado, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a pessoa assiste... Pode falar. E na essência, Esdras, é aquilo que você já comentou aqui no bate-papo, cara, tem as 2 visões, mas tem questões fundamentais que ambas defendem e que é o suficiente para que a gente acredita para você ter a vida eterna. Então, são discussões mais filosóficas, né? O problema é quando se põe assim, tem as diferenças, aí se põe o foco nas diferenças. Aí quem está assistindo muitas vezes, o cara fala assim, então quer dizer que eu tenho que tomar uma decisão agora, qual que é o... Mas às vezes não, né? Qual que é o meu lado aqui? Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Que eu vou votar, é tipo eleição, é tipo o debate da Globo de sexta-feira. Você vai lá, você tem que... Exatamente. Quem ganhou? Quem ganhou o debate? Ô, Marco, deixa eu fazer só mais uma pergunta pro Ezra para ele comentar aqui pra gente. Eu vi um vídeo lá, Ezra. Pelo amor de Deus. Não é política, não. Não vou falar política, não. Apesar que até dava para falar, ia ser legal. Mas, ô Ezra, você fez um vídeo lá falando sobre as traduções da Bíblia. E aí você falou que a mensagem não pode ler, não, que não é bola. O cara é fã da mensagem. Explica para ele aí. Não, na verdade, assim, eu não colocaria aquele trechinho lá, mas aí tem um rapaz que estava cuidando pra gente de cortar trechos, né, e colocar lá os nuggets, aí ele colocou essa parte, meio polêmica, né? Mas eu normalmente eu não recomendo nem a mensagem, nem a NTLH e nem a Bíblia Viva. E isso, assim, não que não sirvam essas versões, mas eu vejo ela muito como um complemento, não como uma Bíblia. Paráfrase. Legal. É uma paráfrase. Respeita a minha história aqui, cara. Moleque, aí é Bíblia, hein? Não, Deus vai falar através dessas versões, vai facilitar, né, uma pessoa que tem um entendimento, mas eu entendo que foge muito do texto bíblico, algumas passagens, né? Eu sou até da opinião, Esdras, que, por exemplo, a mensagem não dá para você indicar para um novo convertido. O cara que já tem mais experiência na palavra, tudo, para ele pode ser uma ferramenta boa, mas para começo, assim, não dá para o cara ir direto lá. Não dá, porque muda muito. Os caras não fazem um negócio assim, que nem eu gosto muito da NVI. NVI, NAA, são 2 que eu acho muito interessante, porque só deixa o texto mais simples, encaixa melhor as palavras,
Não fica trazendo... Tem umas passagens, por exemplo, na NTLH, que deixa mais suave o versículo, assim, sabe? Um negócio mais, assim... Você entendeu? Parece que fica com medo de falar a palavra que usa no original ali, que talvez cause mais impacto, aí dá uma amenizada, assim, passa um pano. Então, por isso que eu não recomendo muito isso daí, não. Da hora. Rapaziada, obrigado, hein, pelo carinho aí, Esdras. De novo, obrigado por aceitar o nosso convite. Mais pra frente a gente vai organizar de você aparecer lá no estúdio. Lá vai ser massa demais. Vai ser um prazer. Show de bola. Obrigado de novo, meninos. Obrigado, viu? Tamo junto aí. Até a próxima. Isso. Semana que vem tem mais, hein? É isso aí, galera. Até mais. Vou terminar com a imagem do Eugene Peterson aqui. Tá? Mandou um salve, né? Um abraço. Falou. Valeu, gente. Valeu. Até mais.